Bom, e conforme prometido, a gente recebe agora nos nossos estúdios aqui da Nova Brasil FM em Brasília, o deputado federal Alberto Fraga, do PL, que gentilmente aceitou o nosso convite para a gente bater um papo nesta manhã. Deputado, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego. É um prazer estar aqui com vocês. Deputado, a gente começa falando com o senhor de quais são os planos, projetos em geral que o senhor carrega aí para este ano de 2023, que agora, após o Carnaval, começa de vez. É verdade. Bom, os meus planos são os normais de antes dos meus 4 mandatos anteriores. Vou trabalhar por uma segurança pública de qualidade e vamos ter que melhorar um pouco a questão do ordenamento jurídico do nosso país. Nós precisamos dar uma olhada com carinho e com muita profundidade no sistema prisional, que hoje o país funciona como enxugar gelo. Você não tem uma reciclagem, você não tem uma recuperação do preso. Em consequência, a violência só aumenta em virtude dessa questão de você ter 74% de reincidência de quem sai do presídio. Eu estou dizendo que de cada 10 presos, 7, 8 voltam para o presídio. Então você não consegue nunca estancar esse crescimento da violência. Quando ele volta, já tem mais gente lá, né, deputado? Exatamente. Então, aí alegam a questão da superlotação e por aí vai. E, quer dizer, a minha bandeira sempre foi a segurança pública. Agora, nesse mandato, eu quero também trabalhar um pouco mais pela educação e social. Muito bem. Deputado, primeiro, obrigado por ter vindo. Eu fui insistente com o senhor nesse convite para o senhor vir aqui aos estúdios da Nova Brasil FM. Deputado Alberto Fraga, que foi um dos 8 deputados federais eleitos no ano passado. Em 2018, se candidatou ao governo do Distrito Federal. Ficou 4 anos aí sem mandato. Deputado, qual vai ser a sua posição política na Câmara nessa legislatura? O senhor será oposição ao atual governo do presidente Lula? Com certeza a oposição. Uma oposição responsável, fiscalizadora, e que a gente não pode permitir que aconteça no governo do PT o que aconteceu nos 16 anos atrás, quando eles estavam no governo, e a gente sabe a tragédia que foi. Várias denúncias de corrupção, várias denúncias de mensalão, petrolão, e impressionante é que a justiça ainda descondena alguém que foi condenado em 3 instâncias. Então, o Lula não foi absolvido, o Lula foi descondenado. Então, eu, no meu papel de oposição, estarei lá vigilante para que a gente possa permitir que o país caminhe dentro da normalidade e não mais com essa visão que alguns têm de transformar isso aqui em Venezuela. Acho que isso aí também é um pouco de exagero, né? Eu acho que o comunismo ele jamais será implantado aqui no Brasil. Pode ter até tentativas, mas não vai. A cultura do povo brasileiro não aceita o comunismo no nosso país. Deputado, o senhor era historicamente do DEM, né, o antigo DEM, que se fundiu ao PSL e se criou a União Brasil. O senhor acabou se filiando ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem o senhor, com muita frequência, disse que é amigo mesmo. Conviveram juntos anos e anos ali na Câmara dos Deputados. Em 2018, quando o Bolsonaro vence a eleição, havia uma expectativa muito grande de que o senhor ocupasse algum cargo no governo. Isso não se concretizou, então eu aproveito para lhe fazer 2 perguntas em uma. Uma, por que o senhor não teve um espaço no governo Bolsonaro, afinal de contas? E segundo, qual é a sua relação hoje com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Bem, primeiro, a minha relação de amizade com o ex-presidente Bolsonaro é desde 1982. Nós fizemos educação física juntos, né? Fomos colegas lá no Rio de Janeiro. Logo no início do governo, eu fui cogitado para ser ministro da Casa Civil, dito pelo próprio Bolsonaro numa reunião no Rio de Janeiro, que eu levei 62 deputados da bancada da bala, como diz a imprensa, para prestar o nosso apoio ao presidente Bolsonaro. Bom, ele então, ao fazer o convite, eu disse para ele que eu tinha uma condenação em primeira instância que me tirou o governo do Distrito Federal. Todo mundo sabe que eu estava bem
disputaria no mínimo o segundo turno nas eleições para governador, e faltando 4 dias para a eleição, apareceu uma condenação de primeira instância, que depois eu fui absolvido por unanimidade. Mas o estrago já estava feito. Então, essa condenação me impossibilitou de ser ministro do governo Bolsonaro. E eu disse para ele, olha, eu não quero macular o seu governo. Então, esqueça por enquanto. Deixa eu primeiro ser absolvido para que depois a gente volte a conversar. E isso aconteceu, né? Algumas vezes ele me chamou lá para me oferecer ministérios. Até me recordo de um episódio em que se cogitou o nome do senhor para a recriação do Ministério da Segurança Pública. Exatamente. O senhor era cotado, aí teve né? aquele atrito com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro não queria. Como nenhum ministro da Justiça aceita de bom grado essa separação do Ministério da Segurança Pública do Ministério da Justiça. Porque, obviamente e notadamente, o ministro da Justiça perde poder. Porque no Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública, o Ministério da Segurança Pública é muito mais recorrente. A população fala mais em segurança pública. Sim. O exemplo que eu dou é que quando houve a separação, e aqui eu quero dizer que foi exatamente por uma iniciativa nossa, levei ao presidente Michel Temer 14 deputados para criar o Ministério da Segurança Pública. E eu me recordo, inclusive um deles era o Bolsonaro. Né? E uma das críticas que eu fiz ao governo Bolsonaro foi exatamente por quando ele foi eleito, ele não ter mantido o Ministério da Segurança Pública de forma separada. Né? Então, o exemplo que eu queria dar é o seguinte: Raul Jungmann foi o primeiro ministro da Segurança Pública. No governo de Michel Temer. No governo de Michel Temer. O ministro da Justiça era uma pessoa de nome nacional, que era o da UNB, Júlio Jardim, não sei o quê. É Jardim. Vejo aqui agora, também me fugiu aqui. Me fugiu o primeiro nome Torquato Jardim. Torquato Jardim. Que tem filho músico. Sim, aqui em Brasília. Torquato Jardim. É um nome fantástico, um grande jurista. E o Torquato Jardim, quando houve a separação, o Raul Jungmann conseguiu se sobressair mais do que o Torquato Jardim. Se você comparar a vida dos dois pregressa, o Torquato Jardim tem muito mais, vamos dizer assim, experiência na parte jurídica. No entanto, por causa dos assuntos segurança pública serem recorrentes da população, o Ministério da Segurança Pública se sobressaiu perante o Ministério da Justiça. Quer dizer, é evidente que o Ministério da Justiça, agora mesmo, o Lula tinha anunciado que ia recriar o Ministério da Segurança Pública. Flávio Dino assumiu. Pergunte se ele vai criar. Porque o Flávio Dino já disse que não. Deixa aqui comigo. Deixa aqui comigo. Sabe que se criar o Ministério da Segurança Pública, tem muito mais campo para trabalhar e agir. Deputado, se disse muito também na pandemia que o senhor tinha rompido com o Bolsonaro. Hoje o senhor fala com frequência com o ex-presidente, o senhor apoiou ele, o senhor votou nele no ano passado? Aí, Diego, eu quero explicar uma coisa. Eu não rompi com o Bolsonaro, eu me afastei do Bolsonaro. Por decisão minha. Porque quando eu estava internado, o Bolsonaro, de Covid, e a minha esposa veio a falecer, eu achei que ele não foi o amigo que eu sempre fui dele. Né? Então, num momento de dor, é aí que você conhece os seus verdadeiros amigos. Né? Eu acho que ele foi muito frio ao me mandar uma mensagem com 2 palavras: meus sentimentos. Só isso. Para uma pessoa que fez meia dúzia de jantares para ele na minha casa, quando ele não tinha perspectiva nenhuma de ser presidente da República, isso me magoou e eu me afastei, mas não briguei com ele, não rompi com ele. Né? E nesse período, evidentemente, eu não tive acesso com ele. Depois de um ano, a gente se encontrou, lavamos a roupa suja, eu disse muita coisa para ele, né, que ele não aceita muito o Bolsonaro, eu conheço há 40 anos, e eu sei que ele é meio bicudo, né?
Ele não aceita muita opinião, em alguns casos ele não aceita. Então eu disse o que eu tinha que dizer para ele e voltamos a se falar. Agora, quando veio a derrota dele, procurei ele, falei com ele, me coloquei à disposição, mas a gente sabe que para ele foi um baque muito duro. O Bolsonaro nunca perdeu uma eleição, nunca. A primeira foi essa que ele perdeu. E evidentemente que depois que ele foi para para os Estados Unidos, eu não tive mais contato com ele. Aliás, 2 vezes pelo Zap, certo. Mas aí já tem uns 40 dias que eu não falo com ele. Para a gente virar essa página, deputado, primeiro fiz isso à época e faço aqui publicamente meus sinceros sentimentos pelo falecimento de sua esposa. Sei o tanto que o senhor sofreu e não poderia ser diferente. Deve ter um vazio aí até hoje. Mas eu te pergunto, deputado, muita gente faz uma avaliação política de que Bolsonaro perdeu pela boca, sobretudo na pandemia. O senhor concorda com essa avaliação? Eu acho que ele politizou a vacina, ele quis competir com o João Dória e isso deu alguns problemas. Eu acho que você tem que deixar os técnicos falarem de assuntos técnicos. Eu acho que o erro que ele cometeu foi ter se envolvido demais com a questão da vacina. Deveria ter deixado o ministro da Saúde falar, e não ele. Então, eu aqui imagino, nós perdemos aí 700 mil pessoas, né, da Covid. Eu imagino que dessas famílias que perderam um ente querido, eu imagino que no mínimo 3 deixaram de votar nele. Eu imagino. Né? Porque é evidente que você não pode culpar o presidente Bolsonaro pelas mortes, né? Mas eu acho que no momento em que havia aquela disputa entre São Paulo e ele, o Butantan no meio e tal, atrasou um pouco a questão das vacinas. Agora é bom que fique claro, não teve uma vacina nesse país que não foi comprada pelo ex-presidente Bolsonaro. Entendeu? Então as pessoas quando fazem a crítica, parece até que ele deixou o povo brasileiro sem a vacina. Não, ele pode ter atrasado uma semana, no máximo, porque na época que criticavam ele, dizendo que ele não comprou a vacina, nenhum país do mundo ainda tinha a vacina. Então, são coisas que precisam ser ditas, né, de maneira transparente, para não haver esse tipo de problema. Mas eu acho que foi um dos grandes erros que ele cometeu, foi ter se metido politicamente, ter politizado a questão da vacina. Agora são 8h48, a gente está conversando ao vivo com o deputado federal Alberto Fraga, do PL. Deputado, queria trazer um pouco aqui para Brasília essa situação da nossa conversa, voltando aos fatos do dia 8 de janeiro. A gente sempre percebeu ao longo da sua trajetória, como o senhor disse no começo, uma atuação fortíssima no que diz respeito à segurança pública e também um olhar de fiscalizar o que acontece no governo do DF, sim, as atuações dos governadores. A gente tem agora o governador Ibanez Rocha afastado por conta do dia 8 e queria fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, como é que o senhor avalia o que aconteceu aqui em Brasília naquele 8 de janeiro, o que aconteceu antes também, no dia 12 de dezembro, quando tentaram invadir a sede da Polícia Federal, e depois a situação política e uma eventual participação no que diz respeito à omissão do governador afastado Ibanez Rocha. Bom, Ariane, primeiro eu quero dizer que eu discordo verticalmente desse afastamento do governador Ibanez. Todo mundo sabe das minhas diferenças com o governador Ibanez, mas eu não posso deixar de falar que essa atitude arbitrária de afastar um governador eleito democraticamente é muito estranha. E eu disse no plenário que isso me parece uma forma intimidatória para os 3 governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que conhecidamente apoiaram o Bolsonaro. Acredito que essa medida que tomaram, essa medida extrema e ditadora que tomaram contra o Ibanez, é para mandar um recado. Ó, se vocês aí fizerem alguma coisa, nós vamos fazer isso. É inadmissível que um ministro do Supremo Tribunal Federal
de forma monocrática, ou seja, somente ele possa afastar um governador como ele afastou, com base em hipóteses, em suposições. Achei um absurdo e continuo dizendo que é um absurdo o afastamento do governador Ibanez Rocha. É como se fosse um castigo, então, pelo que eu estou entendendo da sua fala, deputada. É como se o ministro tivesse imposto um castigo ao governador Ibanez Rocha. É, um castigo, e a palavra mais correta que a gente usa é bode expiatório, né? Tá. Vamos fazer isso com ele, para que São Paulo, Minas... Qual é o presidente da República que governa sem ter São Paulo, Minas e Rio de Janeiro? Entendeu? Então, e a gente sabe que lá poderia ter problema, principalmente em São Paulo, né? Então eu acho que foi uma medida intimidatória, né? Absurda, que não cabe em nenhuma democracia do mundo essa medida adotada pelo ministro Alexandre de Moraes poderia acontecer. Então, esse é o primeiro ponto. O senhor acha que enfraquece em alguma medida o governador? Claro, sem dúvida. A cidade está pagando por isso. Eu sou adversário político do governador Ibanez, mas eu tenho que reconhecer que na parte de obras no Distrito Federal, ele fez muita coisa e está fazendo, né? É bem verdade que a Celina Leão, ainda bem que ele escolheu bem o seu vice, né? A Celina está fazendo um trabalho maravilhoso, mas a gente espera que dia 8 o governador retorne para dar continuidade ao trabalho na capital federal. E aí a equipe dele é uma equipe boa, a Celina como vice-governadora tem mostrado que sabe trabalhar e a gente espera, né, que isso se resolva o mais rápido possível. Agora, o senhor falou dia 8, mas é 8 de abril que está previsto o retorno dele, né? São 90 dias de afastamento. 90 dias. Então é 8 de, então é 8 de abril. 8 de março. Mas né? há uma expectativa de retorno antes desse prazo, né? Pelo menos aliados do governador têm essa esperança. Esperamos. Eu acho que todo mundo espera que isso seja resolvido. Acho, dentro desse mesmo campo, a prisão do comandante-geral da Polícia Militar foi um outro absurdo. Ele foi preso e acusado de omissão. Quebraram a cabeça do coronel. O coronel estava com a cabeça rachada, porque ele estava lá no local. Eu acho que o único erro que a Polícia Militar cometeu foi não ter colocado de imediato, logo de início, a tropa de choque, para poder barrar a ofensiva. Né? Agora tem uma coisa, Diego, que as pessoas não sabem. Turba. Você não consegue parar uma turba. O que é uma turba? Uma turba é uma multidão em desordem. É uma multidão em fúria. Você não consegue parar. A única maneira de parar aquele povo ali seria no tiro, na bala. Você já imaginou se alguém tivesse atirado num manifestante? As notícias de hoje não seriam as que foram ditas. Seria que o policial, sem preparo, atirou e etc, etc. Olha, um dos instrumentos mais eficazes para combater o distúrbio civil é a cavalaria. Está mais do que comprovado que um homem em cima de um cavalo domina 100 pessoas. O que é que vocês viram e assistiram? Arrancaram o policial de em cima do cavalo. E feriram o cavalo. E feriram, exatamente. Quer dizer, foi uma coisa assim que alguns policiais amigos diziam assim: deputado, eu nunca vi uma turba tão enfurecida. Então não tinha como parar. Mas por isso mesmo, deputado, que não tinha como parar, que o trabalho de inteligência e de preparação para aquele dia deveria ter sido feito. Sim, mas é isso que a CPI vai mostrar, que o GSI do presidente Lula sabia, que o ministro comunista Flávio Dino sabia, tanto sabia, que num domingo ele estava lá, na janela do seu gabinete, observando o movimento. O que ele estava fazendo domingo? A alegação é de que eles não poderiam colocar homens federais ali, que a segurança pública é do governo do Distrito Federal. Se você pesquisar a entrevista que o ministro da Justiça deu para o Globo no sábado, ele está dizendo lá claramente que estaria convocando
1.000 policiais da Força Nacional. Ele diz isso claramente, pode pesquisar, numa entrevista que ele deu no jornal O Globo. Eu acho que isso trouxe um certo relaxamento para os órgãos de segurança pública do Distrito Federal. Agora, a guarda do Palácio do Planalto é responsabilidade de quem? Do Exército Brasileiro, do Batalhão de Guarda, da Guarda Presidencial. Então, se invadir o Palácio do Planalto, por que culpar a Polícia Militar? Invadiram o Congresso Nacional. A Câmara tem 550 policiais legislativos. O Supremo, idem. Mas a única culpa que acharam era culpar a Polícia Militar. E aí vem com essa ideia estapafúrdia de querer criar uma Guarda Nacional para cuidar da esplanada dos ministérios. Vocês são de Brasília. Qual foi o movimento que teve em Brasília que a Polícia Militar não deu conta? Entendeu? Agora, algumas verdades precisam ser ditas. Em 2003, a Polícia Militar tinha 16.500 homens. Em 2023, 20 anos depois, a Polícia Militar tem 9.500 homens. O efetivo diminuiu, a população aumentou. Quer dizer, e aí é mais fácil culpar a Polícia Militar. Deputado, aproveitando ainda o ensejo, queria saber a opinião do senhor sobre o fim do Fundo Constitucional, que a gente sabe que é aquele dinheiro que ajuda o DF em saúde, segurança, educação. Qual que é a avaliação do senhor sobre o fundo? Ariane, o Fundo Constitucional ele foi criado para custear a segurança pública. De forma isolada, só segurança pública. Depois teve uma emenda constitucional, colocou de forma secundária ajudar também a saúde e a educação. O Fundo Constitucional ele varia de acordo com a receita corrente líquida. Ele hoje tem, acho, 11 bilhões, não sei. O que eu posso te dizer é o seguinte, se mexerem nesse Fundo Constitucional, como eu vi alguém dando uma ideia de querer criar um negócio aí para patrimônio histórico e colocar o Fundo Constitucional. Gente, o Fundo Constitucional não pode ser mexido. Se mexerem no Fundo Constitucional, aí nós vamos ter problemas gravíssimos na segurança pública e até mesmo na saúde e educação. Eu sei que o Fundo Constitucional é motivo de inveja para todos os estados brasileiros. Quem defende o fim diz que é um privilégio do DF. Exatamente. Alguns colegas meus dizem assim, Brasília se abre uma torneira, sai dinheiro. É claro que é a única unidade da federação que tem um dinheiro do governo federal para custear saúde, educação e segurança. Nenhum outro estado tem isso. Sim. O GDF, além da sua receita, ele tem essa ajuda do governo federal que eu votei, foi em 2001, se eu não me engano, que criaram. Eu estava lá no Congresso, governo Fernando Henrique Cardoso. Eu votei a favor, porque Brasília, ela é hospedeira, o Distrito Federal é hospedeiro da União. 2001, sua memória está boa, deputado. É isso mesmo? Isso mesmo. Então, hospedeira da União, hospeda todas as embaixadas, promove a segurança de todas as autoridades públicas aqui de Brasília. Então, chega a ser até uma idiotice alguém falar em acabar com o Fundo Constitucional. Se acabar, nós teremos problemas gravíssimos, porque a receita do Distrito Federal não comporta custear essas 3 áreas importantes. Muito bem, 8 horas e 59 minutos, o nosso tempo está estourando aqui do Jornal Nova Brasil Brasília. Hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios o deputado federal Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, eleito no ano passado para mais 4 anos aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, só para finalizar com o senhor, a gente está tendo hoje esse problema todo no metrô, daqui a pouquinho a Ariane inclusive vai atualizar para a gente essas notícias. O senhor foi secretário de Transportes no governo de José Roberto Arruda. Qual a avaliação que o senhor faz hoje? Eu não vou perguntar quais os problemas, porque o senhor vai demorar muito tempo para responder. Mas qual é a urgência que o senhor vê hoje na questão do transporte público em Brasília? Transporte público ou o metrô?
Vamos falar do metrô, vai? O Porque metrô senão eu acho que é amplia falta demais. de manutenção. Tá. Você tem que ter uma empresa especializada para tratar da manutenção. Ok. O senhor é a favor da privatização? Eu sou a favor da privatização. Agora, quero dizer a você que nenhum metrô do mundo é superavitário. Nenhum. Tá. O único é Hong Kong. Porque eles fazem o seguinte: determinado local, eles criam torres de residências. Aquilo é administrado pelo metrô. Aquele dinheiro é para o metrô. Agora, transportar passageiro, nenhum metrô do mundo é superavitário. Isso eu aprendi quando eu era secretário de transporte. Uhum. E eu dizia isso aqui para Brasília. Então, quando você tem dificuldade em privatizar, é porque, evidentemente, a iniciativa privada não vai querer trabalhar no prejuízo. Aí vai ter que aumentar as passagens, né? E aí a população é que sofre, principalmente o Então mais tem que carente. melhorar a manutenção. Manutenção é o que eu acho que está precisando. Na época do governo Arruda, isso tinha bastante. Não tive problema. Basta você entender que quando eu fui secretário de transporte, eu não tive uma greve de ônibus, eu não tive uma greve de metrô, as passagens não aumentaram, Acabaram com as vans. acabei com o transporte pirata e com as vans, né? Esse foi o legado que eu deixei na Secretaria de Transporte, com muito orgulho. Aí, agora são 9h02. A gente agradece muitíssimo ao deputado federal Alberto Fraga, do PL, que esteve com a gente aqui nesta manhã, emprestando um pouco do tempo para a gente falar sobre bastante coisa. Deputado, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo ao Jornal Nova Brasil Brasília. Eu que agradeço a oportunidade, Ariane, você e o Diego, por estar aqui e estarei sempre à disposição de vocês. Parabéns pelo trabalho e um forte abraço a todos os ouvintes. Obrigado, deputado, e um ótimo mandato.